E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação e com relevância na sua vida. E para isso estamos recebendo aqui, olha, estamos tendo a honra de receber o Dr. Leandro Freire, nutricionista, que é assim, é algo tão importante na vida das pessoas. E agora, doutor, as pessoas tomaram essa consciência. Isso está sendo muito importante. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Elga, agradeço o convite de estar presente aqui, levando a informação que hoje é muito importante para todos, não tem escapatória, né? Doutor, como eu iniciei falando, as pessoas hoje assumiram essa responsabilidade. Antes era uma questão, falar, olha, eu vou me alimentar bem para ficar magra, ficar bonita, ou magro, ou bonito, ou ser atleta, em busca de um corpo perfeito. Mas as pessoas tomaram essa consciência que se alimentar bem, saber como se alimentar bem, ter esse conhecimento, é questão de saúde, bom desempenho, longevidade, não é, doutor? As coisas, elas se encaixam, né? Infelizmente, as pessoas tomaram essa proporção por um processo patológico, né? Por causa da pandemia, que infelizmente uma boa parte das pessoas que vieram a óbito estavam com sobrepeso e obesidade ou com alguma doença relacionada, né? A obesidade. Então, tomaram-se a consciência de que é necessário fazer essa mudança. Mas nós, profissionais, já sabíamos que é muito importante estar com peso adequado, estar com percentual de gordura baixo e com saúde, porque infelizmente mais das metades das doenças que levam as pessoas hoje a óbito são relacionadas à alimentação, que é as doenças relacionadas à obesidade, né? Hipertensão, diabetes, problemas renais. É uma consequência, né, doutor? Do sobrepeso, da obesidade, que é uma doença também. Infelizmente, a obesidade é uma doença e tem que ser tratada como uma doença, né? Sim. Então, as pessoas hoje, infelizmente, levam a obesidade só por fatores estéticos, porque a maioria dessas patologias, elas são silenciosas. E a partir do momento que você já tem ali algum desconforto relacionado, é porque a gente já chama de síndrome, num estágio, né? Ali, já está no estágio bem avançado. Entendi. E às vezes pode ser tarde. E a pandemia, infelizmente, mostrou isso. Que foi algo positivo, né, doutor? Porque foi um verdadeiro chamado, na verdade. Sim, infelizmente. De grandes proporções. Então, assim, não tem como ignorar isso. Sim, não tem. Infelizmente, vidas foram perdidas, a gente tem que pesar isso. Mas as pessoas acordaram para essa necessidade de estar cuidando da saúde. E a parte estética, isso fica para cada um, buscar a estética que convém, porque a beleza ela está no olho de quem vê, esteticamente, mas a gente tem que estar bem de saúde. Com certeza. É que às vezes a pessoa fala, não, eu me sinto bem, eu me gosto assim, eu sou feliz assim e vou comer o que eu quiser. Não, não é assim. Você está atentando contra a sua saúde. Não é verdade? Tem que ter essa responsabilidade. Sim. O alimento, ele não vai te trazer mal a nível agudo, a não ser que você tenha ali uma intolerância ou uma alergia àquele alimento. Só que a má utilização do alimento a nível diário vai trazer esse problema a longo prazo. E as pessoas vêm fazendo isso. Infelizmente, nós não tivemos conhecimento ali desde a infância do que é uma alimentação saudável. E a gente vem trazendo uma má alimentação desde a infância. E hoje um problema cardíaco, por exemplo, já vem começando desde a infância, com entupimento de artérias e aí por diante. Então, quando você chega na sua adolescência e na sua idade mais adulta, se você não souber fazer as escolhas, isso vai acumulando e vai trazendo problemas relacionados à saúde. Então, não é só aquela pizza do final de semana que vai trazer o problema. O que vai trazer o problema é essa pizza de todos os finais de semana, do meio da semana, na sua vida toda. Com toda certeza. Doutora, eu tive uma curiosidade agora, nós falando sobre essa tomada de responsabilidade, esse momento que as pessoas estão aí com essa consciência, olhando para as suas escolhas, né? O que você alimenta, porque é você que vai lá e escolhe e come, né, doutor? Mas a sua trajetória é longa já. Um pouquinho. Em qual momento te despertou, assim, a busca por esse conhecimento, essa opção de cuidar da saúde das pessoas, transformar, porque a autoestima também, doutor, faz parte. Sim, faz parte Você estar bem com você também, falar, nossa, eu
fazendo boas escolhas, cuidando da minha alimentação, tendo esse comprometimento, eu também tenho esse plus de estar bem, não é verdade? Com certeza. Quando a autoestima bate, tudo vai estar legal à sua volta, né? Sim. Então, se a sua composição corporal, se você está feliz com a sua composição corporal, as outras coisas vão surgir naturalmente. E você era atleta, né? Sim. Foi isso, esse despertar? Foi isso mesmo. Na realidade, assim, eu fui jogador de futebol profissional, né? Olha desde só! os meus 12 para 13 anos de idade, eu já saí de Cuiabá, eu já joguei no Cruzeiro de Minas Gerais. Olha, eu nem sabia que era tanto assim. E assim, eu tive uma adolescência como jogador, eu tive a minha fase inicial de adulto como jogador, então eu rodei em vários clubes. E assim, eu não tinha, nem passava pela minha cabeça ter outra profissão. Assim, para mim, eu ia ser jogador de futebol e ponto, que era desde criança e sempre foi a minha paixão. E acabei profissionalizando, joguei em vários outros clubes, joguei nos clubes aqui de Mato Grosso. E só que com 24 para 25 anos, eu descobri que eu sentia muita dor na coluna e eu descobri uma hérnia discal, 2 hérnias de disco, né? Sim. Só que assim, eu até costumo dizer, foi uma muleta para mim, porque não era o motivo 100% de eu parar de jogar futebol, porém eu já vinha rodando por clubes pequenos, eu já vinha tendo ali uma dificuldade em me permanecer em alguns clubes, e eu tinha que fazer uma escolha, e aquilo já estava me apertando. Aí eu falei, não, eu vou estudar enquanto eu tô novo 24 para 25. Não, é natural da profissão, Sim. Não é verdade? Que tem, é lógico, 24 anos é novo demais, mas para estar aí jogando em alto nível, naquele momento lá atrás também, que a realidade era totalmente diferente. Então eu poderia dar continuidade, porém a posição que eu jogava era um pouco mais difícil para a gente estourar de uma hora para outra. Então eu fiz uma escolha de estudar. Eu falei, agora eu vou começar a estudar. Só que o meu foco era estudar educação física, não era nutrição. Olha só! E eu arrumei um emprego na Unic, na Universidade de Cuiabá, Sim. E dentro da Universidade de Cuiabá surgiu uma oportunidade de eu trabalhar na Faculdade de Educação Física. Eu recebi um convite para ficar trabalhando no Núcleo de Práticas Esportivas, e nisso, nessa época, só tinha um horário de Educação Física, que era o período noturno. Sim. Então, ou eu escolheria trabalhar, ou eu escolheria estudar. Porém, eu não poderia sair porque eu tinha 50% de bolsa. Então, Sim. eu tive que escolher outro curso. Olha só! Então, aí ainda fui pesquisar. Olha como a vida é! Muito legal. Ainda fui pesquisar a área que se aproximava mais da área esportiva, porque eu queria uma área do esporte, né? Então, eu pensei em fisioterapia. Aí, eu já admirava muito um profissional de nutrição que hoje se tornou meu amigo, posso se dizer assim, porque eu conheço, que é o Rodolfo Pérez, que é um nutricionista, e eu já admirava porque quando eu era jogador de futebol, eu andei estudando algumas coisas sobre nutrição. E eu trabalhava com venda de suplementos, que eu vou chegar lá. Olha só! Aí eu falei, nossa, ser nutricionista deve ser legal, porque eu não vi ainda nenhum nutricionista aqui em Mato Grosso. Eu não conhecia, né? Sim. Aí eu fui fazer uma pesquisa e acabei sabendo que aqui tinha 2 profissionais que trabalham até hoje, apenas 2 e nenhum homem. Aí eu falei, não, é essa área que eu vou. Achei a área que eu quero me dedicar. E foi tudo ali. a ver. E eu me matriculei há 10 anos atrás, né? Não tinha nutricionista homem com essa quantidade, a nutrição do esporte não tinha esse crescente. Então, graças a Deus, a minha crescente na profissão foi junto com a crescente da nutrição. E hoje a nutrição do esporte é algo que a gente tem de melhor doutor, hoje. É uma coisa assim que realmente faz parte da vida das pessoas, não é verdade? Com Isso certeza. é maravilhoso. Eu fico muito feliz, né? Graças a Deus eu tive essa visão lá na frente, porque quando eu entrei para a faculdade, eu já trabalhava com vendas de suplementos alimentares. Tinha algo ali. Era uma maneira de eu ganhar um dinheiro extra. Eu trabalhava na Unic e eu tinha uma loja, né, de suplementos pequena, mas eu tinha, né? Que era uma forma de eu agregar um valor financeiro. E nisso eu já via
já enxergava a necessidade de mais profissionais, porque todo mundo se utilizava suplemento, mas não tinha o conhecimento. Entendi, era o conhecimento lá adquirido, buscando... Sim, tinha poucas informações. A gente não tinha as redes sociais que a gente tem hoje, Instagram, a gente não tinha esse meio de comunicação que as pessoas poderiam ir lá e trazer as informações que hoje ali está bombando, né? E, doutor, também tem a questão, né? É muito do indivíduo, é pessoal, não tem como você buscar um conhecimento ali, por exemplo, ir lá no Google e achar que vai dar resultado para você. Não, é muito superficial isso, né? Sim. O ser humano ele é individual. Então, o que eu costumo dizer no meu consultório, o que é saudável para mim não pode ser saudável para você. Por exemplo, eu gosto muito de citar, o brócolis é saudável, mas para mim, que sou nutricionista, sou Leandro e tenho conhecimento, o brócolis não é saudável porque me produz gases. Olha só. Entendeu? No seu caso. No meu organismo. Entendi. Entendeu? Aí para uma outra pessoa ele pode ser saudável por esse sentido. Então, é tudo uma questão de individualidade. E esse conhecimento agora, essa clareza que as pessoas estão tendo, dessa individualidade de cada pessoa tem que ser ressaltada, doutor. Porque hoje a informação está muito fácil. Então, as pessoas vão lá, olha sempre pro lado, ai, minha amiga tá fazendo assim, meu amigo, a blogueira fulano de tal, a fulano de tal tá fazendo esse tratamento e a pessoa já toma aquilo para si. Sim. E aí, às vezes, não tem resultado ou tem algum problema decorrente daquilo e acredita que as coisas não dão certo, nunca dá certo para mim, vou parar de tentar, já fica totalmente desmotivado, não é verdade? Sim, a mais pura verdade, né? Então as pessoas hoje, quando pensam, principalmente quando a gente fala para o emagrecimento, as pessoas já levam para o lado da restrição. Então já levam para aquele resultado com uma velocidade muito rápida, já querem tomar algo. Veio uma pessoa que mudou a composição corporal, a primeira pergunta que ela faz era: não é o que você está fazendo, é o que você tomou. Então as pessoas ligam muito isso, a tomar uma coisa, fazer uma restrição e ter uma mudança em 20, 30, 60 dias. Infelizmente, tudo muito rápido. Pode acontecer? Pode. Só que lembrando que o nosso corpo é uma máquina metabólica. A partir do momento que você muda a sua máquina metabólica abruptamente, você faz um estresse. E esse estresse pode gerar várias consequências negativas a longo prazo. Então, por isso que existe efeito sanfona, sim, por isso que existe transtornos alimentares, por isso que existe deficiências nutricionais. Então, isso gera vários problemas relacionados tanto à parte física como à parte psicológica. Então, a pessoa tem que estar ciente de que isso não se deve fazer. Com toda certeza. Falando do psicológico, que está totalmente ligado, né, doutor? Totalmente ligado. Geralmente, as pessoas que têm essas frustrações, ela já está naquele momento que, por exemplo, não se aceitando. Então, é um trabalho que envolve outros profissionais também para ter esse sucesso. Hoje, quando a gente fala num sucesso por completo, quando o paciente senta na cadeira do consultório, a gente faz uma anamnese nutricional, que é o conhecimento do paciente, a gente já avalia tudo isso. Se ele vai ter a necessidade de um outro acompanhamento, um acompanhamento com psicólogo, um acompanhamento com psiquiatra, porque eu tenho vários pacientes que necessitam desse acompanhamento. Mas de primeira mão, você chegar e falar para o paciente que ele precisa, difícil, às vezes, né? As pessoas ainda têm um preconceito sobre isso, sobre a psicologia e sobre a psiquiatria. Então, você tem que ser um pouco psicólogo também, né? Para esse atendimento, não é verdade? Na realidade, a gente tem que ali ter um equilíbrio, né? Para não ultrapassar a linha do nutricionista, entrar numa profissão, fazer o exercício legal da profissão, mas a gente tem que deixar claro que ele precisa desse acompanhamento para que o tratamento dê certo. Sim, então, para a gente ter êxito nisso, nessa caminhada, a gente vai precisar de uma equipe diferente. Isso, ter alguns caminhos necessários. Sim, é necessário, né? É necessário. Doutor, o papo está maravilhoso. Vamos dar aquela paradinha. Maravilha. Mas a gente volta rapidinho, então não se mova.
Estamos de volta hoje com esse bate-papo sensacional, cheio de informação com o Dr. Leandro Freire. Olha, há muito tempo eu estava assim, em busca desse momento, porque eu acompanho a sua trajetória já, que não é de hoje. O seu nome sempre está em evidência em relação à nutrição, pessoas com vários objetivos, né? Sim. Antes muito, inclusive, tem um detalhe que eu quero compartilhar com os nossos telespectadores também. Você teve muito êxito cuidando da nutrição das misses. Não é verdade? Todo mundo fala, olha, o doutor Leandro Freire, ele acompanha as misses e transforma o corpo. Todo mundo fala, meu Deus, o que ele faz? Como é que surgiu isso? Então, na realidade, a nutrição do esporte é uma especialidade onde a gente consegue trabalhar a parte da fisiologia do exercício, certo? Então, a nutrição do esporte se iniciou muito com base dos fisiculturistas. Fisiculturistas que trabalham a parte visual, é um tipo de esporte que o atleta sobe no palco para mostrar o seu melhor físico. E detalhes, né? Detalhes. Nossa. E é um esporte muito difícil. Sim. E para preparar um atleta de fisiculturismo, há estratégias nutricionais, estratégias em relação à hidratação do atleta, porque nós somos indivíduos com muita água corpórea. Sim. Então isso nos deu a base para mudar uma composição corporal quando se há uma data exata. Entendi. E surgiu essa oportunidade de trabalhar com as misses, num sentido meio no acaso. Eu acabei atendendo uma miss por indicação, aconteceu. No acaso. Sim. Ela foi no consultório, a gente fez um trabalho muito bom com ela, já pós-miss, porque ela já tinha sido miss, né? Não foi um êxito do nosso trabalho. E ela ali, já tinha lá um biotipo favorável. Ela já tinha um biotipo super favorável, né? E na avaliação, fizemos todo o trabalho. Só que aí logo após, passou uma semana, eu acabei atendendo uma outra paciente que não era miss, mas que me chamou muita atenção na beleza e na estrutura física dela, que se assemelhava muito com essa miss atual. Sim. E nisso eu atendi, expliquei, ela foi com a mãe e eu acabei orientando ela a participar do concurso de Miss. Por que ela não participava? Porque ela tinha todo o perfil, tanto de beleza como de composição corporal. E eu falei para ela que eu ia ajudar nesse sentido para finalização. Sim. Porque já estava meio próximo. Ela falou, será, Leandro? Eu falei, não custa nada você tentar. Porque ela já trabalhava de modelo, mas não tinha essa visão para Miss. Entendi. Aí a gente fez um trabalho, eu fiz esse trabalho de finalização com ela, como a gente faz o trabalho de finalização com atletas, uma estratégia nutricional a curto prazo e uma finalização. E ela subiu no palco e arrebentou, foi Miss e ficou muito bem entre as outras a nível visual. Isso alavancou a carreira dela. E hoje ela se tornou uma modelo aí até a nível internacional e continua na sua carreira. Daí, com as fotos, com as publicações, começaram a vir outras pessoas procurando esse trabalho de Miss. E a gente fazia o trabalho correto de finalização, a pessoa ia lá e acabava conquistando, com êxito, lógico, dela e da beleza. Então, esse conhecimento com os fisiculturistas, que trabalham com estratégia mesmo, tem prazo, tem data, você conseguiu levar isso. Isso, é aí que a gente entra um ponto bem diferencial. Sim. Então, atletas, modelos que têm, no caso, data específica. Olha, eu preciso estar bem porque o concurso vai ser tal dia, daqui a tantos meses. Então, existem estratégias nutricionais, então é diferente de um paciente que só busca saúde, qualidade de vida e redução de gordura e a gente vai levar isso para a vida toda. Entendi. Então tem que tomar muito esse cuidado, porque ao mesmo tempo que a gente pode subir bem num palco e se não souber fazer o processo de retorno a uma vida normal da alimentação, pode trazer transtornos nutricionais, porque no fisiculturismo a gente chama isso de pré-contest. É um período curto, aonde ele vai ter que retirar várias coisas a nível nutricional e focar só naquele tipo de alimento. Para a competição. Para a competição. Entendi. Aquilo, no caso, não seria saudável levar para a vida inteira. Não. Nem possível, né? De maneira alguma. É impossível tanto a nível psicológico como a nível metabólico, né? Porque é bem restrito. Falando dos atletas, dos fisiculturistas ou atletas de alto nível, no caso, você também atende o Luiz Viana, que já esteve aqui no nosso programa, que, olha, trouxe uma realidade de atleta,
eles chamam de ultra, né? Ultramaratonista. Sim, ultramaratonista. Que eu não tinha esse conhecimento, doutor. Ele participou agora de uma corrida que era 1.000 quilômetros. Sim. Ele completou metade. Sim. E você que faz esse acompanhamento com ele. Então, esse desempenho tem que ter uma alimentação muito bem planejada, não é? Demais. Então a gente já vem fazendo o trabalho com o Luiz há anos, né? Sim. O Luiz, ele foi um ex-atleta e isso ajuda muito. Ele foi um ex-atleta de vôlei. Esse treino dele foi a corrida. E nisso ele já se tornou um maratonista a nível internacional. E o maratonista é assim, a cada prova que vai aparecendo, ele quer cada vez mais. Cada vez mais. E a gente tem que preparar. Não é assim, eu vou fazer essa corrida e daqui um mês eu vou... Não. Então é uma preparação, tanto física, então ele tem outros treinadores que fazem a orientação, tanto da musculação, como dos treinamentos de corrida, como fisioterapia, como médicos. Então ele tem uma equipe multidisciplinar e eu me encaixava na parte nutricional, para fazer a preparação dele nesse período todo e a preparação para ele para os 10 dias que ele ficou fazendo essa corrida de 1.000 quilômetros que foi. Então, até para mim, que sou nutricionista, foi algo novo, porque até então, o ultramaratonista a gente não tem todos os dias, Sim. né? Então, fazer uma preparação para 10 dias seguidos, correr 100 quilômetros, não é fácil. É muita coisa. A parte energética de recuperação, a fisiologia do ser humano é muito complexa. É super-homem mesmo, Sim, né? E aquela, né? Não existe um treinamento para isso, existe a prova. Então a gente fez toda a estratégia, graças a Deus deu muito certo. Com certeza. Ele conseguiu aí correr quase 500 quilômetros. Muita coisa, 500 E uma quilômetros. pequena lesão acabou, que é normal, acabou retirando ele dos 1.000 quilômetros. Né? Mas eu tenho certeza. Porque o Luiz, você vê que ele quer, né? Ele quer muito. É que nem ele falou pra mim aqui. Eu falei, eu não estou indo simplesmente para completar prova, não estou indo para participar, eu estou indo para competir mesmo e ganhar. É esse meu objetivo. O cara é um fenômeno, né? Fenômeno. É o que a gente chama de homem de ferro. Então eu fico muito feliz de ter esses profissionais de Tem alto uma nível fisiculturista dentro do também consultório. que você acompanha. Sim, eu costumo até brincar, né? Quem consegue atender quem consegue trabalhar com um carro de Fórmula 1, quando pega um carro 1.0, fica um pouco mais fácil. Entendi. Então, quando a gente trabalha com um atleta de alto nível, nos cobra tanto a parte da fisiologia, do exercício, que quando a gente vai trabalhar com uma pessoa que não é atleta de alto nível, fica muito fácil. Sim. A gente conseguir mudar essa composição corporal. E a Nerilde é um caso desse, né? É uma atleta que já estou acompanhando também há anos, que é uma atleta de fisiculturismo, que também hoje é a nível internacional, que vem levando o nome de Mato Grosso a nível nacional e internacional, porque ela acabou ganhando algumas competições internacionais. E ela começou lá da base, começou fazendo um trabalho com um educador físico, citando que é muito importante ter um treinador, e hoje ela tem um treinador desde o início, quando ela começou, que é o Gil Melo, que é um ótimo profissional. Acompanha ela desde o início? Sim, acompanha olha que legal. desde o início. Então, ela chegou no meu consultório, até brinco, querendo ser fisiculturista, e assim, infelizmente o profissional tem aquele pensamento, e eu assumo que eu tive aquele preconceito de olhar e falei, nossa, mais uma que quer, né? Mas eu sei que não é fácil. Mas entendi. ela me surpreendeu, assim, Não, demais pelo profissionalismo. É difícil a pessoa, você entender que a pessoa realmente vai levar, porque é um comprometimento muito assim, sério. A gente faz esse pré-julgamento porque a gente sabe da dificuldade que é esse esporte. Hoje eu tiro muito o chapéu pro fisiculturista, porque é um esporte que depende da dedicação extrema, tanto física quanto mental, porque ele tem que se deixar da parte social, ele tem que deixar de várias coisas para poder estar ali com o seu físico impecável. É uma paixão fora do comum. Fora da casinha. Então, por isso que a gente tem que tirar o chapéu para esse profissionalismo, e hoje a Nerilde é uma dos melhores do país, né, na categoria dela. Olha que maravilha. Doutor, falamos um pouquinho, lógico, da questão física, das pessoas estarem buscando estar bem, dos atletas que precisam da alimentação, mas existem as pessoas que querem ter saúde, querem ter um bom desempenho físico, mental, querem ter longevidade. Sim. E a alimentação
É a base de tudo isso, não é verdade? Esses dias, doutor, eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, um vídeo lá no YouTube, eu pesquisando, de pessoas que são de idade avançada, inclusive tem cada um que eu falei, gente, meu Deus do céu, deixa eu olhar em detalhes para ver o que isso aí faz. Será que é verdade? Será que é verdade? A princípio, você não acredita. E aí eu dei uma olhada, assisti o vídeo completo e vi que todos eles, era uma relação de uns 5 ou 6, a base era alimentação e atividade física. Todos compartilhavam do mesmo. Não foge a regra, né? Não foge, né? Não foge a regra. Hoje, eu digo que a gente falou de atletas de alto nível, mas mais de 80% dos meus pacientes dentro do consultório vem buscando estética e saúde. Então, eu atendo desde crianças até idosos. Patológicos ou não. Sim. Então, o nutricionista, ele é capaz de atender um público geral, mas o nutricionista com especialidade no esporte consegue atender os atletas de alto nível. Então, Entendi. Hoje, quem vem me buscar no consultório, vem justamente para isso. A maioria, reduzir gordura, melhorar a estética, mas ter longevidade. E essa longevidade, a gente chama isso de longevidade, a gente chama isso de idade cronológica, que é o cronos, que é essa idade que passa, e a idade biológica, é o estado em que se está. Perfeito. Então, hoje... As pessoas estão se desapegando um pouco do cronológico. O cronos vai passar. Existem pessoas assim, né, com o visual perfeito, maravilhoso, perfeito, com idades avançadas e está muito bem. Sim, hoje a tecnologia nos ajuda muito, né? Que não nos ajudava anos atrás, e hoje nós já temos vários meios, tanto da parte da alimentação, como a parte médica, como a parte da estética visual, que vai contemplar isso, uma idade biológica melhor. Mas como você disse, a base vai estar numa boa alimentação diária e numa prática de atividade física constante, visto que o envelhecimento faz com que a gente reduza muito a massa muscular, que a gente chama isso de sarcopenia, que é fisiológico, que é perder massa muscular. E osteopenia, que é a perca de tecido ósseo, que principalmente para as mulheres ocasiona muito o processo de osteoporose. Então, a atividade física faz com que a gente tenha essa sustentação da nossa composição corporal. Lembrando que a gente, quando está mais jovem, a gente é bem retinho assim, né? E a gente vai envelhecendo, a gente vai As pessoas falam que está diminuindo. Sim, é porque vai encurvando justamente porque a gente vai perdendo a musculatura de sustentação. Aí começa a ocasionar lesões articulares, artrose, artrite. Então, doenças degenerativas de quadril, de lombar, sim, de coluna. Então, a atividade física vai fazer o trabalho de manutenção desse tecido muscular e desse tecido ósseo de maneira saudável. Mas não tem como fazer uma atividade física se a alimentação não estiver dando esse suporte. Uma alimentação adequada para a atividade física e o estado da pessoa. Doutor, o senhor falou algo muito importante. Às vezes as pessoas, você vê que é um equilíbrio, né? Você tem que ter essa responsabilidade de estar aí cuidando dos dois lados, sim, da alimentação e da atividade física. Um não anda sem o outro. Não dá. Porque se você também exagerar muito, isso já aconteceu comigo, na atividade física e não manter, tipo, aquelas dieta louca, sabe? Toda mulher já passou por isso. Eu preciso, ainda mais quem trabalha com a imagem. Você fala, nossa senhora, é uma oportunidade que eu tenho. 2 semanas eu preciso dar uma secada e você vai. E na atividade física, a sua imunidade despenca. Sim, demais. Não só a imunidade, como o fator metabólico também despenca. A gente chama isso de redução de taxa metabólica basal. Porque quando se faz uma restrição muito abrupta, o nosso mecanismo de defesa do nosso corpo é utilizar músculo como fator de energia. Então, isso você pode ter o processo de catabolismo muscular e esse catabolismo gerar um processo de diminuição de taxa metabólica basal. Então, a gente chama isso de desidratação. Você diminui muita água corpórea, perde muita massa muscular. A gordura você reduz um pouco. Mas o grande problema é o pós isso, porque você não vai manter essa estratégia muito restrita por mais de 2, 3 meses, 4 meses. Aí quando você voltar a uma realidade nutricional que você não aprendeu e estava fazendo errado, você acaba engordando mais, porque o seu metabolismo reduziu, e você vem com risco de trazer transtornos alimentares, porque você vai começar a falar, puta merda, então eu vou ter que comer sempre restrito? Sim. Aí vira uma bola... desespero das pessoas. Sim, aí vira uma bola de neve na sua cabeça. As pessoas falam, eu quero ser feliz.
eu gosto de comer isso, não vou poder comer nunca mais. Não, Como assim? Nossa, Já ouviu muito isso, né, doutor? Infelizmente, esse é o maior mito da nutrição. É o maior mito da nutrição, achar que não pode se comer mais nada depois que faz dieta, pelo amor de Deus. Falar, vai viver uma vida infeliz, né? Não, de maneira alguma. Apesar de que são escolhas Sim. que nós fazemos. É o ônus e o bônus sempre. Sempre. Às vezes você fica um pouquinho, não se satisfaz todas as suas vontades, né, em relação ao desejo pela comida, ou existe muita coisa gostosa, né? Sim. Que quem tem essas aptidões aí mais aguçadas para os alimentos fazem aquele gosto de vez em quando estar optando por esse tipo de alimento. Sim. Porém, você estar bem com você, colocar uma roupa e falar, nossa, é uma felicidade muito grande enorme. também. Por isso que eu digo que a maior parte das pessoas que tem um descontrole alimentar precisa de um acompanhamento psicólogo, justamente porque a alimentação ela está ligada diretamente às nossas emoções, né? E muita gente não está bem com algo, ou no trabalho, ou na família, ou algo interno não está fazendo bem e acaba levando essa parte de ansiedade, de tristeza, de depressão para o lado alimentar. Sim. E acaba descontando. Alguns descontam na bebida, outros descontam na comida. Então, isso que a gente chama de transtornos. Então, é importante a gente saber lidar com isso, a gente avaliar cada paciente, fazer uma anamnese correta e enxergar os pontos que está fazendo essa pessoa estar com um percentual de gordura alto. Porque não é só alimentar. Sim. É alimentação, é sono, é fator hormonal, é atividade física. Então, tem um conjunto de fatores que nós, profissionais, vamos avaliar e vamos ajustar. Vou citar um exemplo. Você pode estar fazendo uma alimentação ótima, pode estar fazendo atividade física, mas se você não estiver tendo um bom sono, você está aumentando a produção de hormônios do estresse, que é o cortisol, e o cortisol aumentando a produção, fazendo com que teu corpo aumente a produção de glicose. E você continua engordando da mesma forma, porque não está dormindo direito. Que pegadinha! E assim, é uma cadeia. É uma cadeia. Então a gente precisa avaliar todos esses aspectos, não só a alimentação. Você vê como o ser humano, tudo é individual mesmo, você Demais. tem que se conhecer e buscar alguém que tenha esse conhecimento Hoje para chegar nesse nível, né? Essa Sim. qualidade de vida, saúde, estar bem. Há 10 anos atrás, a gente não tinha esses profissionais. Sim. Tínhamos ali, infelizmente, a nutrição ela não era tão muito bem vista, porque a gente tinha aquela dieta meio de gaveta, né? A gente ia e todo mundo saía com a mesma dieta. Hoje a nutrição já é totalmente diferente. A nutrição é uma nutrição individualizada. E hoje nós temos vários profissionais de várias linhas que conseguem te individualizar independente do objetivo que você quer. E hoje, graças a Deus, aqui em Cuiabá, a gente faz parte desses profissionais que trabalham com individualidade. O paciente senta e eu vou colher todos os dados para poder individualizar, independente do objetivo que ele quer, seja ele ser atleta ou não. Entendi, doutor, que bate-papo sensacional. Nossa, olha, foi melhor do que eu imaginei. Sempre quis a sua presença aqui. Tinha certeza que seria fantástico conhecer um pouquinho da sua história. E eu quero que você saiba que você tem que voltar aqui no nosso programa. Eu vou ficar muito feliz. De porque, verdade. Esse bate-papo é muito importante para a gente poder levar essa informação e mostrar o quanto é importante a nutrição do dia a dia. A gente pode vir outras datas, trabalhar aí assuntos específicos, emagrecimento só, nutrição voltada para o esporte só. Então eu estou aqui me autoconvidando já. Tá de nossa disposição, adorei, todo mundo para poder estar voltando. Fico muito feliz pelo convite. Nós felizes estamos nós, viu? Muito obrigada mesmo e já vamos marcar a próxima. Agenda aberta. Obrigada.